Públio Cornélio Tácito Cecina Peto nasceu por volta do ano 56 d.C. em alguma cidade da província romana da Gália. Pouca coisa se sabe sobre sua família, mas é provável que seu pai tenha sido um equestre e sua mãe tivesse raízes nobres. A sua carreira política foi impressionante, assumindo os principais cargos disponíveis para um homem de seu status. Antes dos 25 anos de idade foi um questor, uma espécie de cobrador de impostos. Depois foi tribuno da plebe, um cargo que, apesar de ter perdido muito da sua força no período imperial, era simbolicamente importante. Depois foi organizador dos jogos seculares, um cargo religioso que indicava uma grande honra política. Foi também comandante de uma legião, governador de província e procônsul da Ásia, uma das maiores honrarias atribuídas a um senador. Embora notável, não foi por causa de sua carreira política que Tácito ficou conhecido pela posteridade, mas sim por suas obras históricas. O seu amigo Plínio, o Jovem, afirmou o seguinte: "Eu prevejo, e minhas previsões não falham, que suas histórias serão imortais." Realmente, Tácito morreu depois do ano 117, mas as suas obras tornaram-se patrimônio cultural sobre a mais importante civilização do mundo antigo. De acordo com os professores Pedro Paulo Funari e Renata Garrafoni, Tácito, como se pode perceber, teve uma atuação política e militar muito intensa e apenas tardiamente, se tanto, voltou-se para a literatura. As suas principais obras são A Vida de Agrícola, escrita por volta de 98, tendo como proposta a análise da vida de Quineu Júlio Agrícola, um general romano que atuou na Britânia. O tal de Agrícola era sogro de Tácito, e o livro é um misto de biografia, elogio laudatório, história e etnografia. Para Tácito, Agrícola é um exemplo de moderação em tempos perigosos do autocratismo de Domiciano. Saibam todos os que têm por hábito admirar apenas o que é ilícito que é possível ser um grande homem até mesmo sob maus imperadores, e que a submissão e a moderação, se presente com ação e vigor, alcançam a glória que muitos obtêm por caminhos perigosos, porém inúteis para a república, e coroados por uma morte ostentadora. Germânia, também provavelmente escrita por volta de 98, constituindo-se numa espécie de descrição etnográfica e geográfica dos povos bárbaros da Germânia. Esse livro é muito importante para a identidade cultural alemã, e uma de suas passagens foi utilizada para fundamentar a ideia de raça pura dos arianos. Também eu compartilho da opinião dos que consideram que os povos germânicos estão livres da infecção do casamento com pessoas de outras nações e que parece uma raça distinta e sem mistura, como nenhuma outra senão eles mesmos. Diálogo dos Oradores, escrito entre 102 e 107, trata-se de uma discussão entre 4 personagens sobre se é pertinente afirmar que houve uma decadência da oratória depois do fim da República. O tema não era distante dos interesses de Tácito, que ganhou importantes concursos de oratória. Uma amostra de seus talentos retóricos é uma das frases do livro, que mesmo que a maldade e a inveja nos tenham retardado os juízos, os nossos pósteros hão de dizer a verdade sobre vós. Histórias. Escrita por volta de 105, relata o período da história romana entre a Guerra Civil de 69 e o fim do Principado de Domiciano. Dos 12 ou 14 livros escritos originalmente, restam apenas os 4 primeiros e alguns parágrafos do quinto. Uma passagem bem enigmática do livro é a que mostra um possível ceticismo do autor em relação à proteção dos deuses. De fato, nunca antes maiores desgraças do povo romano, ou evidências mais conclusivas provaram que os deuses não se importam com nossa segurança, mas sim nossa punição. Anais, escrito por volta de 117, retrata o período que o autor considera de maior decadência moral de Roma, que vai da morte de Augusto até a morte de Nero. É um dos livros mais emblemáticos da historiografia romana, no qual Tácito mostra o seu talento na caracterização dos personagens históricos. Uma passagem famosa dos Anais é a que faz referência aos cristãos.
O autor deste seu nome foi Cristo, que no governo de Tibério foi condenado ao último suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. A sua perniciosa superstição, que até ali tinha estado reprimida, já tornava de novo a agraçar, não só por toda a Judéia, a origem deste mal, mas até dentro de Roma, aonde todas as atrocidades do universo e tudo quanto há de mais vergonhoso vem enfim acumular-se, se sempre acham acolhimento. Por causa da visão negativa sobre o cristianismo, Tácito foi pouco lido pelos católicos da Idade Média. Algumas características de sua concepção de história são: primeira, defesa da liberdade de expressão. Tácito faz uma das mais vigorosas defesas da liberdade de expressão no mundo antigo. Nos Anais, ele relata a condenação durante o Principado de Tibério do historiador Cremúncio Corto por inserir em sua obra histórica elogios a Marco Júnior Bruto e a Caio Cássio Longino, os dois principais conspiradores responsáveis pela morte de César. Tácito demonstra espanto por essa condenação, ao afirmar que se tratava de um crime novo e absolutamente desconhecido até aquele tempo, uma vez que a liberdade de expressão sempre foi assegurada, quer aos historiadores gregos, quer aos romanos. Por isso ele é sarcástico com a tentativa de censurar a interpretação histórica. Pois bem, para fazer rir a estultícia ou a estupidez daqueles que se persuadem ter poder bastante para, com suas proscrições de um momento, agrilhoar a voz de todos os séculos. Segunda, crítica ao poder autocrático. Uma das principais controvérsias sobre Tácito é a de saber se ele foi um defensor da República e crítico dos imperadores ou se ele foi um legitimador do poder dos imperadores, que lhe permitiram ascender politicamente. Segundo Juliana Bastos Marques, o seu relacionamento com os imperadores reflete um pragmatismo e uma aceitação, ainda que melancólica, do sistema político que lhe era contemporâneo. Ou seja, Tácito aceitava o regime imperial como fato consumado, e se ele criticou os excessos autocráticos de Tibério e Nero, ele elogiou o equilíbrio institucional ocorrido a partir de Vespasiano e principalmente de Trajano. Terceira, idealização do passado e aceitação do presente. Era comum aos historiadores romanos a idealização do passado republicano, como se percebe nas obras de Salustio e Tito Livio. Tácito também vê nos antigos um exemplo de superioridade moral, ao afirmar que, antigamente os soldados romanos competiam entre si em virtude e modéstia, mas agora o faziam em insolência e petulância. E ele critica a degeneração moral que ocorreu com o advento do Império. Era na verdade um mundo alterado, e nada restou do antigo e íntegro caráter romano. Todos, vinda a igualdade, esperavam pelas ordens do imperador. Contudo, a concepção de tempo histórico de Tácito não era absolutamente nostálgica. Ele sabia que o tempo muda e que certas coisas do passado não voltam mais e que o melhor era se adaptar às mudanças. Galba, por exemplo, não enxergou com clareza os novos tempos e foi derrotado por se recusar a pagar os soldados das legiões, prática abominável na República, mas comum no Império. Por isso, Tácito diz que Galba foi arruinado por seu rigor antigo e severidade excessiva, coisas que já não podemos mais aceitar. Além do mais, Tácito via muitos aspectos positivos no presente, como a liberdade de expressão. Por rara felicidade da nossa época, pode pensar-se o que quiser e pode dizer-se o que pensa. Quarta, conservadorismo moral. Tácito era um aristocrata e possuía uma visão conservadora de mundo. Ele percebia a ascensão social dos libertos como uma degradação da administração pública e ficava horrorizado com mulheres empoderadas, como foi o caso de Agripina, a mãe de Nero, a mulher mais poderosa do Império Romano. Uma das coisas que mais incomodava Tácito era a nova estrutura de poder que surgiu no Império, que se legitimava na aliança do imperador com a plebe, com o exército e com as classes médias, diminuindo o protagonismo dos patrícios. Daí a sua crítica ao que, para ele, era a adulação do povo. O
clamor e as vozes do povo seguiram o costume da adulação, excessivos e falsos. Era como se seguissem o ditador Júlio César ou o imperador Augusto e rivalizavam entre si em seu entusiasmo e bons votos. Quinta, imparcialidade histórica. Tácito era um discípulo de Salustio e defendia que o historiador estivesse acima dos partidarismos políticos. Afirmou que todo aquele que professa fidelidade incorrupta deve falar sem amor e ódio. No prefácio das histórias, ele cita 3 fatores que podem obscurecer a verdade histórica. Primeiro, a ignorância por não conhecer os meandros da política. Segundo, a apaixonada adulação. E terceiro, o ódio à tirania. Daí se presume ser ele um historiador ideal, pois era um político experiente que detestava aduladores e escrevia sobre uma época em que ele não viveu, o que o impedia de ter rancores políticos. Sexta, grandeza e função moral da história. Tácito, seguindo a tradição comum na antiguidade, ressaltou a importância de suas obras. Sobre isso afirmou que meu objetivo não é relatar em detalhe tudo, mas apenas o que se destaca pela excelência ou é notório pela infâmia. Considero esta ser a maior obrigação dos anais das histórias, não deixar ações valorosas sem comemoração e propagar o temor da reprovação por toda a posteridade das más palavras e ações. Um exemplo da excelência de comportamento foi a moderação de Agrícola, ou o comportamento simples e sóbrio dos germanos. Já a infâmia é o assunto principal dos anais e das histórias, o que levou um historiador a afirmar que a sua interpretação dos fatos entre 14 e 69 d.C. pode ser brevemente resumida como o triunfo do mal. Estudar esse período decadente da sociedade romana servia como sinal de alerta para que o mal não retornasse. Enfim, as obras de Tácito são muito importantes como fonte para o estudo da história romana, mas também para uma reflexão sobre como viver em regimes autocráticos. Esse último aspecto o tornou bastante valorizado entre os iluministas, ao ponto de Eduardo Gibbon afirmar que Tácito foi o primeiro historiador a aplicar filosofia aos fatos. Ele também foi muito elogiado pelo modo complexo de caracterizar as personagens históricas, o que levou o poeta Manuel Bandeira a afirmar que Tácito tinha o dom de traçar em poucas sentenças a psicologia dos homens. Evidentemente, nem todo mundo o apreciava. Tertuliano, um dos primeiros autores cristãos, afirmou que ele seria o mais eloquente dos mentirosos, e Napoleão Bonaparte detestava os seus escritos. Mas independente das preferências pessoais, a grandeza da obra de Tácito deve ser defendida. Para a professora Juliana Basto Marques, Tácito foi o maior historiador do mundo romano. A afirmação é consenso entre a maioria dos estudiosos em história, filologia e política, que tenham lido suas obras. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.